Amigos telespectadores, estamos voltando com o segundo bloco do nosso programa. Vamos continuar conversando aqui com o doutor Marco Antônio sobre os benefícios por incapacidade. Bom, doutor Marco Antônio, se o trabalhador ele trabalha sem carteira assinada, ocorreu um acidente de trabalho, ele ficou acometido de algum problema de saúde, é possível ele receber algum benefício dessa natureza? O que ele tem que fazer, se for possível? Veja bem, primeiro você tem que considerar o seguinte, ele estava sem carteira, ele estava trabalhando para alguém, já tinha a obrigatoriedade desse vínculo ser reconhecido, ou ele prestava serviço para alguém. Então, assim, primeiro, volta à questão anterior. O que o cidadão está fazendo? Se ele está trabalhando, ele não trabalha de graça. Ele está trabalhando para alguém, então a responsabilidade de recolhimento, de vinculação em carteira de trabalho é deste empregador. Se ele está prestando serviço para alguém, a responsabilidade é do trabalhador, entendeu? Neste caso, aconteceu um acidente, ele não está de carteira assinada. Se ele for pedir para o INSS reconhecer a incapacidade dele desse acidente, o que vai acontecer? Se ele não tiver cobertura anterior, ou seja, vínculo anterior que lhe estendeu a cobertura para esse acidente, quando ele chegar e fizer a perícia no INSS, o que o INSS vai dizer? Opa, você passou na perícia, mas você não tem vínculo hoje. Aí ele vai responsabilizar, claro, a empresa para regularizar, para que o INSS venha reconhecer esta cobertura. E se ele não pagava o INSS e a responsabilidade era dele, então ele não tem direito a recolher. Por quê? Porque, lembrando o conceito de previdência, você tem que prevenir antes o seu risco social. Então, infelizmente, é uma situação muito comum, ainda mais hoje, com o boom imobiliário que a região Tocantins está passando, você vê muito pedreiro, muito mestre de obra, muito ajudante, ou seja, profissionais da construção civil que teriam condições próprias de se regularizar como autônomos ou ter a sua condição regularizada pelos contratantes. Vai contratar fazer um muro. Você vai fazer um muro. Você sabe que esse muro você não vai fazer do dia para a noite. Ele vai levar um tempo, ele tem que ter nesse tempo, qualquer infortúnio, um tijolo pode cair na cabeça, uma farpa da madeira pode cegar, que são os acidentes comuns que acontecem hoje. E pasmem, hoje a pessoa tem renda. Você pergunta, quer dizer, cidadão, você deve saber quanto custa, você vai perguntar quanto custa um pedreiro fazer um muro, ele vai lhe dizer tanto. Então a responsabilidade de contribuição é dele, bastaria ele, se eu vou receber de mão de obra R$1.000, ou R$2.000, ou R$3.000, que seja, eu vou já contribuir e descontar. Mas não é cultura nossa, tanto exigir quanto fazer por nós. Porque nós pensamos no agora, né? Pensamos vou só pagar no agora para a Previdência, não pensa no futuro. Então, assim, sem cobertura previdenciária, aconteceu um infortúnio, ou seja, o risco social, que foi um acidente de qualquer natureza, não só acidente de trabalho, e não tem cobertura, infelizmente a Previdência está certa nesse sentido. Não se tem o que exigir. Porque uma coisa, verdade tem que ser dita. Tem-se muita injustiça em relação ao INSS, em relação à Previdência, as negativas, tem. Mas se o cidadão não contribui, ele não tem cobertura, o INSS não tem culpa de negar um benefício. Entendeu? Você se prepara para ir a uma festa. Você se prepara para ir para um funeral. Você se prepara para ir para qualquer lugar. Mas não se prepara para aquilo que todo mundo espera um dia, se aposentar. Ninguém se prepara antes. Você deixa chegar a idade, a incapacidade, não, eu vou ver o que vai dar. Então, infelizmente, essa é uma realidade que existe no mercado. Ok. E aquela pessoa que está trabalhando, né, de forma regular, com carteira assinada e tudo mais. No primeiro dia de trabalho, ela sofre um acidente ou ela é acometida de uma doença. Ela terá direito a algum benefício por incapacidade? Veja bem, entrou para a empresa, trabalhar para a empresa.
o primeiro dia de trabalho, mesmo que não tenha dado tempo para o contador reconhecer, regularizar o vínculo, mas está sob as dependências da empresa, aconteceu um acidente, então, o que a legislação entende? O acidente ele não tem carência. Basta uma contribuição paga ou um vínculo reconhecido. Então, esse vínculo de um dia, esse vínculo de algumas horas, ele vai gerar a cobertura previdenciária. Então, às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não vou iniciar a pagar o INSS porque eu não tenho dinheiro para pagar todo mês. Mas uma contribuição que você recolha, mesmo que de forma ocasional, em função de ser um autônomo, mas eu não tenho renda todo o tempo. Quando você tiver renda, pague em cima daquele faturamento. Porque uma contribuição, em caso de acidente, ela vai lhe dar uma cobertura, dependendo da inscrição, se for como facultativo ou dona de casa, vai lhe dar uma cobertura de 5 meses e 29 dias, por exemplo. Se for como contribuinte individual, ou seja, um prestador de serviço autônomo, ele vai dar uma cobertura. Uma contribuição paga para o sistema, ela vai dar uma cobertura para acidente de 364 dias. 364 dias. Uma contribuição. Né? É muito comum, nós já verificamos, aí para o Sudeste é mais comum, quando se vai pegar um trabalhador, seja um pedreiro, qualquer atividade que ele faça, a empresa que vai contratar, ele contribui certinho. Ele chega aqui no Maranhão, quando nós vamos pesquisar, a situação dele de contribuição está lá. Uma contribuição, valor lá em cima, porque pagou o que tinha que pagar. Entendeu? Ok. Então, se no primeiro dia, né, é possível, tem direito a benefícios previdenciários, e uma vez encerrado o contrato de trabalho, né, posteriormente, né, por quanto tempo o trabalhador, né, teria direito a essa cobertura, né, a possibilidade de receber algum benefício por incapacidade após o término do contrato de trabalho? Certo. Uma pergunta muito interessante e de um ponto de vista bastante prático. Porque o que acontece? Lembra, cidadão, quando você está trabalhando de carteira assinada, você sai, você dá baixa, é dado baixa na carteira, você vai receber o seguro-desemprego. Não é? O recebimento do seguro-desemprego, ele vai estender a cobertura por mais um ano. Então, se você dá baixa na carteira de trabalho, não recebe seguro-desemprego, a cobertura... hoje, por exemplo, hoje são 8 de 9 de 2013. 8 de 8 de 2013. Se for dado baixa numa carteira do cidadão hoje, ele vai ter se ele não receber seguro-desemprego, ele vai ter uma cobertura de 1 ano após a baixa. Então, ele vai estar coberto até 8 de 8 de 2014. Agora, se ele recebe seguro-desemprego, a cobertura dele vai se estender por mais 1 ano. Então, contando de hoje, ele estaria coberto até 8 de agosto de 2015. Então, esse é um fato que não é lembrado. Lembra a importância que você tem também, se você foi dado baixo na sua carteira, você procurar o Cine. Porque você vai se cadastrar e vai mostrar para o sistema que você está querendo voltar para o emprego, voltar para o mercado de trabalho. E essa inscrição no Cine lhe dá direito a este ano extra. Ou então, se você não fizer essa inscrição, guarde os comprovantes do recebimento do FGTS. Porque quando se acontecer esses 2 anos, uma intempérie, um acidente, você vai ter 1 ano, mais 1 ano. E, doutor Paulo, isso é muito comum. O cidadão, às vezes, ele nos procura quando já está quase chegando no final, porque ele não sabia disso. Então, é um ato falho das empresas não informarem isso, né? E até mesmo dele não procurar o Cine, realmente para se informar nesse sentido. E ainda tem uma exceção. Se o cidadão ele trabalha 10 anos e 1 dia, direto, o mesmo vínculo, se for dado baixo nessa carteira,
a extensão da chamada qualidade segurada, ou seja, o tempo que ele vai ficar coberto sem a necessidade de pagamento para a Previdência ou novo vínculo, serão 36 meses. Depois do recebimento do seguro, 36 meses. Basta que ele tenha 10 anos e um dia. Inclusive, isso é comum. Na região, em nossa região, tem várias empresas grandes e trabalhadores antigos que, quando saem, não percebem que eles têm essa cobertura. Aí, depois de 3, 4 anos, quando finda, é aquele, mas eu nem sabia. Então, o que falta realmente é uma busca nessa informação. Ok. Doutor Marco Antônio, qual a função da empresa? O que o empregador, melhor dizendo, ele deve fazer no momento em que ocorre um acidente de trabalho com um dos seus empregadores? O que a legislação previdenciária, né, diz que o empregador deve providenciar, os atos que ele deve praticar? Olha, o empregador, ele deve ter a noção de que, claro, das normas regulamentadoras contra acidente, de prevenção contra acidente de trabalho, né, e quando acontece um acidente dentro da empresa, ele tem que se mobilizar o quanto antes para informar a Previdência, né, e também informar o trabalhador desta nova situação, né. E hoje, com as mudanças na legislação previdenciária no que diz respeito ao reconhecimento dos acidentes de trabalho, os empregadores eles devem perceber quando uma atividade dentro da empresa está sendo desviada da função inicial do trabalhador e que, se essa função prejudicar o trabalhador, principalmente, que é muito comum, os problemas de coluna, né? Há uma sobrecarga de peso mesmo para o trabalhador. Então, se esse não precisa hoje em dia o trabalhador cair, ter uma lesão física visível dentro da empresa. Se ele ficar por incapacitado um certo tempo e procurar um médico, ou do SUS, ou particular, o médico do trabalho, e for diagnosticado uma determinada doença reconhecida como doença ocupacional, pelo próprio CID da doença, quando ele chegar na Previdência, o próprio médico ele já vai enquadrar como acidente de trabalho. E é muito comum a empresa não perceber esse reconhecimento, porque a empresa tem um prazo para poder contestar. Porque caso ela não conteste via administrativa, ou seja, diretamente do INSS, vai criar provas que, se não for realmente acidente de trabalho, porque a gente tem sempre que ver as duas partes. O direito é uma mão de via dupla. Na verdade, você tem que ter direitos e deveres. Então, o empregado tem direito? Tem. O empregador também tem de se defender. Então, é muito comum hoje o empregado ele se encosta pela Previdência, no benefício por incapacidade, e quando o empregador vai dar conta, ele está recebendo um auxílio acidentário, ele se pergunta, nossa, mas não aconteceu acidente de trabalho aqui. Mas por quê? Porque a legislação hoje reconhece, através do CID, que o médico diagnosticar, como já sendo acidente de trabalho. Então, se já passou o prazo administrativo, que vai variar de 10 a 15 dias depois da ciência, do reconhecimento do benefício acidentário, a empresa não vai mais poder contestar. Para o trabalhador é interessante ter esse reconhecimento, sim. Mas se não for verídico, não é para a empresa interessante ter um trabalhador com um reconhecido benefício por incapacidade acidentário, né? Porque vai repercutir nas outras contribuições sociais que ela faz para a Previdência. Ok. Agora, mudando, né, para outro tipo de trabalho de trabalhador. O trabalhador rural, ele terá direito também aos benefícios por incapacidade? O que é preciso para que ele tenha direito a benefício por incapacidade? Com certeza. O trabalhador rural, ele é chamado carinhosamente pela legislação previdenciária como segurado especial, né? É ele que bota a comida na nossa mesa. Então, carinhosamente, ele é especial, mas não só por isso, mas porque ele não tem horário para entrar na labuta, no trabalho dele, e nem tem horário para sair. Então, se ele se regulariza antes, o senhor, a senhora trabalhador rural, se regularize, procure as portas dos sindicatos, procure a porta do INSS, se regularize sem estar doente, sem estar perto da idade,
Por quê? Porque para que o governo já lhe reconheça. Reconhecendo a sua situação como segurado especial, o senhor, a senhora vai ter direito a todos os benefícios previdenciários como quem estivesse recolhendo diretamente no carnê, né? Por exemplo, é muito comum o homem do campo, o lavrador mesmo, o rurícola, às vezes ele tem vergonha de dizer que está incapacitado. É muito comum você chegar com um cidadão que está com 55, 58 anos, não chegou a idade de se aposentar, ele está com as mãos todas atrofiadas. Ele tem uma hanseníase mal diagnosticada ou não curada. Ele se cortou com uma foice. Entendeu? Não, eu perdi só a dor dedo. Eu tenho um restante, por que eu vou me incapacitar? Por que eu vou me mostrar? Mas o senhor, a senhora, sofreu um acidente de trabalho dentro da roça mesmo. É naquele momento, você está com o dedo cortado, com a perna cortada, com o braço, você precisa, neste momento, fazer valer do seu direito. Por quê? Porque existe um benefício chamado o benefício acidentário do trabalhador rural. Então, se o cidadão perdeu ali um dedo no acidente, ele vai ter direito a se encostar por essa incapacidade inicialmente e depois, quando consolidar as lesões, ou seja, sarou a ferida do dedo, a perda do dedo, vai transformar num benefício acidentário suplementar. Ele vai receber por resto da vida um benefício acidentário. Entendeu? Então, assim, tenham noção, se regularizem, lavrador. Não precisa esperar a idade para se aposentar. Se, claro, tiver incapacitado, procure usufruir dos seus direitos. Porque para chegar nesse estado que nós chegamos, um estado realmente democrático de direitos e deveres, existe hoje um benefício, uma gama imensa de benefícios para a Previdência. Só que nós só precisamos ter o critério de dar direito a quem tem direito. Por quê? Se der direito a quem não tem, vai faltar. Então a gente não concorda, Cloro. A gente que vivencia isso no dia a dia, existem pessoas realmente que têm o direito mesmo, existe a necessidade, mas não se regularizaram. E existem pessoas que não têm essa necessidade, mas tentam, abarrotam a Previdência sem ter direito nem cobertura e nem tão incapacitado, e assim também abarrotam o Judiciário. Okay. Então nós não somos a favor a essa prática. Bom, uma questão interessante, quando nós falamos em trabalhador rural, vem na nossa cabeça um velhinho com chapéu de palha, que já trabalhou há muito tempo na roça, está com a família toda na roça, né? Mas nós temos jovens, inclusive adolescentes, que trabalham na lavoura. Esses jovens, esses adolescentes, ou até mesmo menores de idade, que muitas vezes, quando a família vive realmente daquilo, vai todo mundo para a roça, vai o pai, vai a mãe, vai a criança com 14, 15 anos. Esse menor de idade, ou esse jovem, sofrendo um acidente na lavoura, ele também terá direito a esse benefício? Olha, como lavrador, ele sendo menor de idade, a Previdência ela não reconhece de início esse menor de idade, porque em tese ele não era para estar na roça, ele era para estar na sua categoria. Ou ele seria menor aprendiz, não é? Ou então ele estaria continuando na categoria de estudante. Ou a família contribuiria de forma facultativa como estudante, ou então como menor aprendiz. Então, e na realidade isso é comum acontecer, mas não existe essa regularização. Então, se acontecer um acidente desse cidadão menor de idade para a Previdência, ele vai ficar numa certa lacuna. Ele não é menor aprendiz porque não tem atividade reconhecida, não contribui como facultativo como estudante, entendeu? Então, na realidade, não existe uma previsão hoje legal para ele se adequar a este benefício. Ele teria que se enquadrar no benefício assistencial. Entendeu? Quer dizer, existem essas lacunas, porque como o direito ele não tem todas as respostas. Né? Okay. Mas ele foi pensado para minimizar os riscos sociais, tutelar nossos direitos e os conflitos, na realidade, e no que diz respeito aos benefícios e aos anseios de aposentadoria e as incapacidades decorrentes de doenças, existe essa briga de interesses. Eu tenho interesse de me encostar, mas eu vou jogar a responsabilidade para o governo. E não é assim. A gente entende que o governo, tudo bem, ele não dá conta de muita coisa,
mas ele não faz isso por maldade, em alguns momentos. Né? O próprio cidadão ele se prejudica a partir do momento que ele não se protege. Ok. É um tiro no próprio pé, digamos assim. Ok. Bom, doutor Marco Antônio, né? O assunto está muito bom, mas infelizmente o tempo é curto, tem muita coisa para tratarmos sobre esse assunto. Eu queria, de logo, agradecer a presença do doutor Marco Antônio, né, que sempre aceitou, sempre esteve à disposição quando nós o convidamos para participar do nosso programa e sempre nos brindou, né, com esses grandes ensinamentos, com a sua experiência, né, na atuação do direito previdenciário, do direito trabalhista. Muito obrigado pela sua presença e sempre fica o convite para, em outras oportunidades, se fazer presente aqui no nosso programa. Será um prazer e tenho certeza que para os nossos telespectadores também, né, será muito bom, teremos muito a acrescentar em nível de conhecimento nesse assunto. Fique à vontade para tecer suas considerações. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e me sinto mais do que honrado de poder partilhar essa nossa experiência, porque, como diria a minha avó, a falecida avó, que 11 anos não são 11 dias. Então, esse é o tempo que eu cheguei em Imperatriz, é o tempo que eu me deparei com essa realidade, essa perspectiva de uma região como essa, uma região que parece essencialmente rural, mas na realidade é um pano de fundo, existe uma série de categorias profissionais. E nós vivenciamos que essa experiência ao longo desse tempo todo, nós vemos que existe uma evolução do mercado, uma evolução do conhecimento, esse próprio canal, ele é um dos poucos na região que realmente ele repercute. Então, a nossa preocupação quando vem para cá não é falar bonito, não é falar difícil, mas é tentar filtrar a nossa experiência enquanto operador jurídico a uma necessidade do cidadão. Porque, como o nobre doutor falou, quando a gente pensa em previdência social, nós pensamos no velhinho. E, na realidade, não. A previdência, todos nós, se eu for falar profissionalmente, digamos assim, eu tenho clientes que têm 4 meses dentro da barriga da mãe que nos contratam para a gente cuidar de um salário maternidade. E clientes de 105 anos de idade. Então, não existe faixa etária, não existe classe social para se preocupar com previdência. O empresário, o lavrador, o empregador, o padeiro, ou seja, não existe classe social que não precise de estar com cobertura social. Porque quando nós nos regularizamos a nossa cobertura, não é só para a gente, são para nossos herdeiros. Então, previdência não é só hoje, previdência é hoje. Numa falta, num óbito, você vai gerar pensão para a família, para os filhos menores. Então, o recado que eu quero deixar é que você, cidadão, se preocupe com o seu futuro hoje. Porque amanhã, se você deixar para pensar, vai a mesma situação. Então, faça valer o seu direito, mas antes de ter direito, tenha a noção que você tem o dever de se regularizar. Obrigado. Ok. Até a próxima. Bom, amigos telespectadores, fica aqui o e-mail para mandarem sugestões, críticas, perguntas. Mandem perguntas sobre o direito previdenciário que a gente repassa para o doutor Marco Antônio, certo? Ele, tenho certeza que ele vai ter o prazer de nos responder. Mandem suas sugestões, críticas, perguntas, sugestões de temas para tratar no nosso programa. O e-mail é pauloadvjurídico@hotmail.com. pauloadvjurídico@hotmail.com. Muito obrigado e até a próxima.